Meu nome é Isabelle, eu vim apresentar o meu trabalho de Química sobre racismo ambiental e a minha parte eu vou explicar para vocês o que é o racismo ambiental e como isso ocorre. Bom, o racismo ambiental é quando os impactos negativos que ocorrem no meio ambiente, como enchente, descarte de lixo, poluição nos rios, acontecem em comunidades de negros, indígenas, comunidades periféricas e também em comunidades de pessoas de baixa renda. Nessas comunidades, as pessoas acabam sendo mais expostas a esses riscos ambientais, bem mais, do que as áreas onde moram ricos, brancos, pessoas de alta renda, podemos dizer assim. Como, por exemplo, vou citar da nossa cidade de Tubarão. É mais fácil a gente ter um descarte de lixo e poluição no meio ambiente, como, por exemplo, em bairros menores. Andrino, KM60, São João, Guarda. Nunca vai ter um descarte de lixo ou poluição num bairro como, por exemplo, a Vila Moema, que é um bairro onde tem comércio, muito prédio, casas, onde moram pessoas de alta renda. Então, nesses lugares é quase impossível de ter um local onde a gente vai achar descarte de lixos. Bom, isso não é apenas uma questão só ambiental, é também uma questão de justiça social e racial. Segundo o IBGE, mais de 60% da população onde mora em lugares que têm descarte de lixo e poluição no meio ambiente é onde moram os negros. Muitas comunidades negras, indígenas, periféricas e de baixa renda também sofrem com a falta de saneamento básico, como, por exemplo, a drenagem da água da chuva, que pode ocorrer enchente e alagamento. A gente tem também aqui, já ocorreu na nossa cidade, principalmente atingiu Guarda, KM60, KM63, São João. Por esses motivos, de falta de drenagem da água da chuva, infelizmente ocorreu enchente e alagamento em muitos bairros. O desastre de Brumadinho, que ocorreu em 2019, e o de Mariana, que ocorreu em 2015, que foi o rompimento de barragens, afetou as comunidades onde negros moravam e também muitos indígenas, que acabaram perdendo suas casas, seus terrenos e tudo o que tinham, assim, praticamente. Por exemplo, também um caso mundial. Nos Estados Unidos, estudos apontam que 1,5 a 2 vezes mais as comunidades dos negros e onde moram os latinos são mais contaminados com a poluição do ar. Bom, o racismo ambiental é o que define o quanto você vai sofrer com a poluição e com a falta de infraestrutura onde você mora. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou explicar um pouco sobre o contexto do conflito em Tecoadjeve. Os Guarani Mibia e os Guarani Yandeva são um dos dois principais subgrupos do povo Guarani, que historicamente ocupam partes do sul e do sudeste do Brasil, além de partes da Argentina e do Paraguai. Eles têm uma relação espiritual e cultural muito forte com a terra, que eles chamam de Tecoa, que significa o lugar onde se vive o modo de ser Guarani. Durante 1960, a região de Paraty começou a despertar o interesse no mercado imobiliário e no setor turístico, em especial após a construção da rodovia Rio Santos, que melhorou o acesso à cidade. Nesse contexto, muitos indígenas se prejudicaram, com empreendedores que começavam a invadir seus territórios. Famílias Guarani Mibia foram expulsas à força das suas áreas e os Guarani Yandeva foram confinados a um espaço reduzido, sem condições adequadas para manter sua vida tradicionalmente. A valorização de Paraty como um destino turístico e zona de expansão urbana trouxe impactos severos, como construção irregular de empreendimentos turísticos e casas de veraneios em áreas de uso tradicional indígenas,
destruição de áreas sagradas, matas e recursos naturais dos quais os guaranis dependem para sua subsistência e sua espiritualidade. Aumento de conflitos territoriais, com episódios de ameaças, violências e processos judiciais contra os indígenas. Desde então, os povos guarani vêm lutando pela demarcação do território Tecoa-Jeve, que é essencial para sua cultura, língua e modo de vida. Apesar da resistência, o processo de demarcação enfrenta muita morosidade por parte do Estado brasileiro, interesses econômicos locais contrários à presença indígena, uma forte disputa política e ideológica sobre a posse e o uso de terras. Oi, eu sou a Juliane e eu vim apresentar minha parte do trabalho de Química sobre violência e intimidação. Então, a comunidade enfrenta ameaças constantes e invasores madeireiros e poceiros, resultando em episódios de violência física e psicológica. A falta de segurança e a demora da demarcação agravam a situação de vulnerabilidade. Em janeiro de 2023, um homem invadiu a aldeia e começou a gritar, dizendo que iria matar todos os índios. Em 2018, o indígena Guarani João Mendonça Martins foi assassinado, possivelmente relacionado ao processo de demarcação de terra. O Ministério Público Federal moveu ações para garantir a segurança e encerrar a violência da região. Em muitas regiões do Brasil, as comunidades indígenas vivem sob constante ameaça. A luta pela terra, pela vida e pelo direito de existir segue dia após dia em meio à violência e ao descaso. Madeireiros e invasores pressionam essa população, invadindo seus territórios e destruindo o meio ambiente e gerando medo e sofrimento. A violência, tanto física quanto psicológica, tornou-se parte do cotidiano dessas comunidades, e a demora na demarcação de terra agrava ainda mais essa situação. Diante dessa gravidade, o Ministério Público Federal entrou com uma grande ação na Justiça com o objetivo de garantir a segurança e interromper o ciclo da violência. Também exige o avanço imediato da demarcação de terra. A resistência continua, mas a luta indígena não é apenas por terra, é por identidade, dignidade e pelo futuro. Meu nome é Luísa e eu vou apresentar minha parte do trabalho que fala sobre racismo ambiental. Impactos socioambientais. Atividades ilegais e predatórias em territórios indígenas causam destruição de florestas e poluição nos rios, afetando a fauna e a flora. A invasão de terras gera perda de biodiversidade, comprometendo a sobrevivência das comunidades indígenas que dependem diretamente do meio ambiente para a subsistência. Conclusão: a luta contra o racismo ambiental é também uma luta pela equidade, pela reparação histórica e pela construção de sociedades mais justas e inclusivas. Queremos uma justiça ambiental que garanta direitos iguais a todos os cidadãos, independente da sua origem étnica ou classe social.